Olá, muito bom ter você aqui em mais uma aula do curso Novos Membros. Hoje nós veremos conteúdo que está no capítulo 5 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, nos deveres para com o próximo. Meu nome é Robson, eu faço parte sou integrante da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana São José do Rio Preto e gostaria de dar as boas-vindas em nome da igreja, da nossa igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. Então, olhando para os 10 mandamentos, e nesse momento, então nós estaremos vendo que Deus protege o direito da propriedade e também olharemos ali para o 9º mandamento, que é aplicável em um tribunal ou quando nós lidamos com mexericos. Então, falando a respeito do 8º mandamento, o 8º mandamento se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Aqui a gente é lembrado que nós não podemos lançar mão de algo que pertence a outra pessoa sem a autorização. Nós possuímos coisas tangíveis e intangíveis e ninguém tem o direito de tomá-las a menos que concordemos com isso. Então, tudo o que a gente tem, tudo que obtemos é dádiva ou recompensa. Então, é dádiva o que a gente recebe de outro, né, de outrem, a inteligência, por exemplo, que nos foi dada por Deus, o carinho, proteção, supervisão, provisão, instrução recebidos dos nossos pais, ou um relógio com o nosso nome gravado, que foi presenteado por um amigo, por exemplo, e também recompensa, que é o que a gente obtém como resultado do nosso trabalho. Nós estudamos, pagamos a mensalidade de um curso e também as prestações de um relógio, por exemplo, ali a colheita, né, que nós semeamos, o fruto dessa colheita e aquilo que a gente acumula em decorrência do nosso esforço e da nossa disciplina. E em ambas as situações, nós podemos então dizer que somos inteligentes e que temos a instrução e reconhecendo então que esse relógio me pertence, por exemplo, e dizer que nós possuímos coisas, que nós possuímos essas coisas. E o fato, né, a possibilidade de nós possuirmos coisas nos confere dignidade. Então, por isso, ao respeitar aquilo que a outra pessoa possui, nós também reconhecemos a dignidade delas. E sendo assim, a prática da generosidade é um meio de nós conferirmos dignidade a outra pessoa. E nesse processo, o próximo não é apenas vestido ou alimentado, mas dignificado, ou seja, é reconhecido como humano. E isso quer dizer que o fato de não ajudar a um necessitado equivale a furtar-lhe o direito à dignidade humana, que a ele é conferido lá na criação. Então, só para, em outras palavras, né, o fato da gente não ajudar alguém que precisa é o mesmo da gente tirar ou furtar o direito que essa pessoa tem de ser considerada, essa pessoa ser digna como um ser humano, né? Então, respeitar o que pertence ao próximo aprimora em nós uma outra virtude, que é o de dar crédito a outro. Então, por exemplo, ao navegar na internet, a gente deve ler ali os termos do uso do site, né, para saber se a gente é autorizado a imprimir ou reproduzir aquele conteúdo que está ali, a imagem, enfim, aquilo que está ali naquele site, se está disponível. Então é importante ter esse cuidado. Também a gente não deve pensar ou planejar em se dar bem às custas de outra pessoa. E a gente deve então, por exemplo, sempre considerar, dar crédito, por exemplo, ao apresentar um relatório
admitir que a ideia, no caso, sendo de uma outra pessoa, a gente deve reconhecer que essa ideia ela é algo que não é nosso, né? E foi de uma outra pessoa. Isso deve ser colocado, deve ser aplicado. E no caso, esse oitavo mandamento, então, ele nos traz, né, à mente, nos chama a, em cada situação dessa, respeitar esse mandamento de não furtar. Então, o que a gente tem é que a palavra de Deus, ela nos dá, ela reconhece a dignidade de possuir, e só que essa dignidade de possuir, ela é diferente da obsessão por possuir. Então, se a gente pensa na questão de possuir algo, né, que confere dignidade, isso aí é algo legítimo, a palavra de Deus reconhece algo como, isso como legítimo, mas, no entanto, o fato de uma obsessão por possuir, isso revela um aspecto doentio e pecaminoso. E o nome que é dado a isso é um apego, né? Um apego excessivo às coisas materiais, ou chamado também de avareza. E isso é muito destacado na Bíblia, né? É algo também que deve ser considerado similar à idolatria. Então a gente olha para a palavra de Deus e vê, e pode entender a respeito disso, que o dinheiro é algo necessário, mas a gente deve entender que o dinheiro é apenas dinheiro. E aquilo que a gente possui, como foi dito, pode ser uma bênção que dignifica, né? Mas aquilo que a gente possui pode levar a esse sentimento, né, de obsessão por possuir, e aquilo que se possui pode até se tornar um ídolo. E é possível, né, que a gente caia nesse erro de amar coisas mais do que as pessoas e pensar de forma estritamente em termos econômicos financeiros, e isso é um grande erro. Então a palavra de Deus vai trazer um alerta, vários alertas a respeito disso. Um texto que eu gostaria de ler está lá em Efésios, no capítulo 5, o versículo 5. Se você quiser acompanhar a leitura desse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Um outro texto também, 1 Timóteo capítulo 6, versos de 6 a 11. Se você quiser acompanhar o livro texto aí na página 23, tem esse texto transcrito. Diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladam, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, Timóteo 6, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versos de 6 a 11. Temos um outro texto também, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Aí na página 24, se você quiser também se voltar aí para esse texto da palavra de Deus, diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Esses textos, então, trazem essa ideia, e eu gostaria de ler aqui o Catecismo de Heidelberg, pergunta 110, diz assim: o que Deus proíbe no 8º mandamento? A resposta: Deus não somente proíbe o furto e o roubo, que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas através das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja pela força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. Aqui nós temos também o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 111. Mas o que Deus ordena nesse mandamento? A resposta: devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo, tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa ajudar ao necessitado. Esse mandamento nos diz algo sobre a prática de dedicar a Deus os dízimos e ofertas. Então, o dízimo corresponde a 10% de toda a nossa renda bruta, e a oferta pode corresponder a qualquer quantia que queiramos consagrar ao serviço divino, como evidência da nossa dedicação, da nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que somos e aquilo que temos. Aqui é importante a gente entender que o pagamento do dízimo e oferta tem a ver também com esse 8º mandamento, que consta entre os deveres para com o próximo. Os recursos que a igreja arrecada devem ser investidos nos sustentos da causa do reino, e o cuidado também dos pobres, o sustento das pessoas que são chamadas para servir a Deus, como pastores, missionários, e também da adequação da própria estrutura da igreja, de modo a oferecer conforto às pessoas que ali participam, os idosos, enfermos, enfim. Isso nós temos a palavra de Deus também em vários textos, talvez o texto de Malaquias, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí também, 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 a 8, e isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode trazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Há em Atos também, capítulo 4, versículo 34 e 35, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então esse último texto lá de Atos
trazendo ali a prática da igreja, né? Que quando havia alguém necessitado, essa pessoa, pelo fato da igreja ter essa disposição, as pessoas eram ajudadas. À medida que alguém tinha necessidade, então essa pessoa recebia ajuda. Esse mandamento diz muito, né, sobre quem somos e, em suma, né, a gente deve então entender que a nossa caminhada deve ser uma caminhada diante de Deus, não procurando satisfazer as nossas próprias ambições. Podemos prosseguir sempre respeitando, auxiliando-nos mutuamente e sempre também dispondo na causa divina, na causa do reino. O que vimos até aqui, Deus estabelece o direito à propriedade, que não podemos lançar mão de algo que pertença a outro sem autorização, que possuir coisas confere dignidade ao ser humano, por isso a prática da generosidade é importante. Também que temos que dar crédito às ideias e iniciativa de outro, que a dignidade de possuir uma coisa é algo bom e é diferente da obsessão de possuir coisas, que é pecado. Por fim, a gestão bíblica dos bens demanda contribuir com o sustento material da igreja, consagrando dízimos e ofertas. No próximo segmento dessa aula, nós olharemos para mais de perto para o 9º mandamento. Espero encontrar você lá e que Deus te abençoe. Então, que nós venhamos a nos encontrar na próxima sessão dessa aula. Até lá!